fortalecer o império e deu ordens estritas para que todos os cidadãos romanos oferecessem sacrifícios aos deuses pagãos. Roma e Itália, 249 d.C. O imperador Décio ordenou que todos os cristãos, sob pena de tortura e morte, fizessem sacrifícios aos deuses pagãos, mesmo que sua fé o proibisse. Os cristãos não podiam honrar os deuses tradicionais sem trair sua religião e acreditar que estariam condenados às penas eternas. Mas nem todos os cristãos obedeceram ao decreto imperial. Talvez Décio não entendesse que os cristãos não podiam fazer esse sacrifício. Mas, de fato, quando exigiu que todos no império agissem religiosamente do mesmo modo, os cristãos foram excluídos. E a pena que Décio instituiu para a desobediência às suas ordens foi bem severa. Em alguns casos, era até a morte. Seus olhos voltavam-se para cima, e eles não tremiam nem se acovardavam. A primitiva igreja em Roma poderia ser chamada com razão de Igreja das Catacumbas. Sob a mais atroz perseguição, esses cristãos se conservaram incontaminados em sua fé. Privados de todo conforto, excluídos da luz do sol, provações e perseguições não eram senão passos que os levavam para mais perto de seu descanso e recompensa. Existem várias catacumbas em Roma. Em sua extensão, os arqueólogos já descobriram mais de 1000 quilômetros de galerias, e ainda existem muitas outras. Durante muitos anos, os cristãos usaram esses túneis e suportaram enormes sofrimentos para preservarem a sua fé. Meus caros e caras, recentemente vi a continuação de um dos melhores filmes de todos os tempos. Sim, Gladiador 2 foi lançado, tem bastante coisa interessante que eu quero falar sobre essa sequência para vocês, até mesmo se ele se iguala pelo menos ao primeiro. Esse que tem uma mensagem linda, que por mais que não seja cristã, como é apresentada, reflete muito a essência do cristianismo, além de conhecer o que realmente aconteceu na história. Sim, o diretor do filme se inspirou em fatos que realmente aconteceram. Se ficou interessado, então me acompanhe em mais uma reflexão bíblica. Porém, antes de continuarmos, quero pedir a sua ajuda, tanto para quem está chegando, quanto para quem já está inscrito, para eu continuar com o meu trabalho, no qual sou honrado por fazer para Deus. Então, se você não é inscrito, considere se inscrever. E espero que até o final do vídeo esse te surpreenda a ponto de se tornar um inscrito. Curta, comente, compartilhe para amigos que querem ver o filme ou que já tenham visto o primeiro. Dito isso, se preparem para mais um vídeo. Gladiador 2, filme que resgata a direção do talentoso diretor de cinema Ridley Scott, foi lançado dia 14 de novembro desse ano. Traz consigo a missão de continuar uma das melhores histórias já contadas no cinema. Este que tem uma nota altíssima no IMDb e Rotten Tomatoes. Porém, será que esse filme ficou à altura do primeiro? A narrativa se passa durante o governo dito como um dos piores e mais tensos na Roma Antiga, de Geta e Caracalla. Caracalla, já em seu início de governo, matou Geta, o seu irmão de sangue, por desconfiar dele. Inclusive, essa foi uma das marcas de seu reinado, a desconfiança e paranoias. Ele mandava matar qualquer um que ele suspeitava de conspiração, sendo inocente ou não. Isso gerou em Macrinus, um dos homens que o acompanhavam, um desejo não apenas de subir de cargo, mas de salvar a sua própria vida. Este que veio de origem humilde,
sem fazer parte da elite romana, conquistando status até ser chamado por Caracalla para ser o prefeito pretoriano e cuidar de assuntos civis em Roma, quando, em uma campanha militar na atual Turquia, Macrinus conspirou para assassinar Caracalla. Após conseguir o que queria, se tornou o imperador de Roma. Porém, o seu reinado foi um dos mais curtos. Durou apenas 14 meses, do ano de 217 para o ano de 218. Foi marcado por instabilidade, insegurança e reprovação por parte da elite romana, até que foi destronado na Batalha de Antioquia, onde a prima de Caracalla, Júlia Soima, que apresentou o seu filho como legítimo, Heliogábalo. Voltando para o filme, começando pelos pontos positivos, o filme é muito feliz em fazer uma história empolgante, grande e muito bem produzida, além de inovar no enredo e quebrar as suas expectativas. Eu achava que, assim como outras continuações de grande sucesso, esse seria mais um repeteco da obra original, sendo uma abordagem medrosa no quesito de inovar ou criar uma boa nova história. Porém, não é o que acontece aqui. Scott consegue trazer esse universo do primeiro filme, porém com uma nova perspectiva, com histórias e personagens muito diferentes do original, o que acrescenta na questão da surpresa e experiência ao ver o filme. Porém, o filme acaba errando em aspectos bem importantes, inclusive um que é crucial para o desenvolvimento desse filme. Este erro que irei falar mais adiante. Mas antes, devo dizer que os filmes divergem muito no quesito emocional. Antes, parecia que o enredo brincava mais com as suas emoções, te fazendo ficar com raiva, triste, feliz e emocionado. Aqui, senti falta da emoção à flor da pele. Acredito que isso seja uma reflexão do próprio desenvolvimento dos personagens, que há nesse filme, porém em uma escala menor. Como, por exemplo, os vilões desse filme, que são bem caricatos e sem desenvolvimento. Porém, a minha principal crítica sobre este filme diz sobre como ele continua o primeiro. O original, ele acaba de uma maneira muito satisfatória e emocionante, quando o protagonista, após um combate com o vilão, liberta, resumidamente, seus amigos e Roma de uma tirania maligna. E junto a todo esse contexto, mais a história do primeiro filme, temos um dos finais de longa-metragens mais impactantes, trazendo um sentimento de liberdade. Now we are free. I will see you again. But not yet. Not yet. E aqui que está a grande falha do segundo filme, onde ele tira o peso da vitória que tivemos no primeiro filme, em pró de uma nova história. E não que eu seja contra uma continuação, mas poderiam ter considerado mais o encerramento do primeiro filme. Indo um pouco mais para o original, e a grande lição, a história se passa no final do reinado do quinto imperador romano, Marcos Aurélio, da era dos 5 bons imperadores, nomeado assim por Maquiavel muito tempo depois. Os 5 chegaram ao poder não por sangue real, mas por adoção. Algo que o diretor do filme coloca na narrativa e que é muito interessante é esse costume de não coroar um sucessor de sangue como imperador. Cômodo, um dos seus filhos, assume o trono, marcando também um período de instabilidade e conflitos internos pelo poder, visto que essas coisas não ocorriam nos últimos 200 anos, conhecidos também como o período de Pax Romana. Cômodo era conhecido por ser cruel e sem virtudes políticas. Esse que não foi a primeira opção. Antes, Marcos Aurélio tinha tentado passar o trono para o segundo marido de Lucila, o general romano Tibério Pompeu, que foi uma das inspirações para a criação do personagem Maximus.
Dentre essas disputas internas estava sua irmã, Lucila, que assim como no filme, não gostava do governo de seu irmão e queria destroná-lo. Os cristãos, durante o governo de Cômodo, ganharam espaço considerável na sociedade. A igreja recebeu um reconhecimento aberto pelo Estado, continuando a política que seu pai adotou nos seus últimos anos, mantida por Cômodo, que se afastou de disputas religiosas durante o seu governo, algo que inclusive é mostrado no filme. Houve forte investimento no Coliseu. Este que, por mais que ficamos deslumbrados com as batalhas ocorridas nele, demonstrava também uma queda da arte romana, ficando mais política ao invés de poética. O Coliseu, como todos nós sabemos, foi marcado por muito sangue, além de batalhas, pelos mártires cristãos que se recusavam a adorar os deuses romanos. Esses que deixaram um legado na história da humanidade, que quanto mais eles eram perseguidos, mais a igreja crescia. O diretor traz a conexão do Coliseu com a política do pão e circo de Roma de maneira inteligente. O filme em si serve mais como uma alegoria do que uma tentativa de trazer a realidade do que realmente aconteceu, trazendo uma trama bem escrita e bem contada. Uma das frases que inclusive está estampada no pôster e é referenciada pelo protagonista, não somente no primeiro filme, mas no segundo também. O que fazemos em vida ecoa pela eternidade. E sim, a maneira como é colocada no filme, e é importante colocar aqui, não faz referência ao cristianismo, mas ao Eliseu, que era o paraíso para os romanos. Porém, acho interessante como ela lembra muito uma das grandes essências das Escrituras, que é viver o agora de maneira que agrada a Deus, para colhermos os frutos na eternidade. A Bíblia nos fala constantemente, enquanto a lemos, sobre o grande julgamento que a humanidade vai passar no fim dos tempos, e que vamos ter que dar conta de tudo o que fizemos com o tempo que nos foi dado por Deus. Neste dia, o Senhor nos alerta que haverá muita dor e ranger de dentes, sendo o pior dia da vida de muitos, infelizmente, o que Deus deixa claro que não o agrada. Porém, esse mesmo agora nos estende a mão a fim de nesse dia ser o dia mais feliz de nossas vidas, um dia de vitória e coroação, essas que vêm de sacrifícios e renúncias feitas agora, nesse momento, além de uma vida dedicada a Deus, como Jesus sendo o nosso Senhor. Em Mateus capítulo 7, versículo 13, Jesus diz o seguinte: entrem pela porta estreita, porque a porta larga e o caminho fácil levam para o inferno, e há muitas pessoas que andam por esse caminho. A porta estreita e o caminho difícil levam para a vida, e poucas pessoas encontram esse caminho. E esse ponto que Jesus traz é crucial, pois muitos querem uma vida de bênçãos e alegrias, mas poucos realmente renunciam às vontades desse mundo e buscam viver de acordo com Deus. Assim, tudo que fazermos agora irá ecoar pela eternidade. Se você me acompanhou até aqui, muito obrigado. Espero que esse conteúdo tenha edificado em sua vida e te aproximado de Deus. Com o cinema podemos ver muito da palavra. Se você não quer perder vídeos iguais a esse, se inscreva no canal, caso não tenha se inscrito ainda. Compartilhe esse vídeo para que mais pessoas venham a ser tocadas. Agora é com vocês. Que Deus abençoe as suas vidas. Até a próxima.